boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre gimnospermas. Iremos falar sobre suas características gerais e, é claro, o seu ciclo reprodutivo. Bora para a nossa aula? Bom, primeira coisa que nós precisamos lembrar é que as gimnospermas são plantas vasculares. Então, no processo evolutivo que nós já abordamos nas aulas anteriores, nós vimos que os feixes vasculares, o floema e o xilema, surgem nas pteridófitas. E, a partir daí, nós temos árvores de grande porte. No caso, as gimnospermas são, grande maioria, as árvores de grande porte. Nelas, a gente já apresentam características como raiz, caule, folhas características, como é o caso também das pteridófitas, porém, esse grupo de vegetais já vai apresentar os estróbilos e as sementes. Lembrando que o estróbilo é uma flor rudimentar, se a gente pode chamar assim, É na verdade uma estrutura produtora de pólen, e produtora de oosfera. Então você vai ter um estróbilo masculino e um estróbilo feminino. O estróbilo masculino vai produzir, é claro, os pólen, vai produzir o pólen, enquanto que o estróbilo feminino produz inúmeros oosferas que vão formar os óvulos, que são os óvulos das plantas, e ao fecundar vai dar origem às sementes. Então, nesse caso, tanto o gameta masculino quanto o feminino, que é a oosfera, e os esporófitos, os microesporófitos, são produzidos dentro do estróbilo. No caso das pteridófitas, a gente vai ter que lembrar que existem exemplares que são monóicos, ou seja, os dois sexos na mesma planta, então vai ter um estróbilo masculino e um feminino na mesma planta. E nós temos também exemplares dioicos, que são aqueles que você tem o sexo separado, que é o caso, por exemplo, da araucária, que você tem um pinheirinho de araucária feminino e um masculino, um que produz apenas o estróbilo masculino, o outro produz apenas o estróbilo feminino. Ok? Continuando, lembrando que no caso agora das gimnospermas, o gameta não é flagelado, o bicho não precisa nadar até a oosfera, ele vai ser transportado dentro do grão de pólen pelo vento, Então o processo de polinização, no caso, é pelo vento, uma vez que o estróbilo em si, aquela estrutura do estróbilo, ele não apresenta estruturas atrativas. O estróbilo em si não apresenta estruturas atrativas. Lembrando que as gimnospermas, elas são consideradas as primeiras plantas a realmente conquistar o ambiente terrestre definitivamente, porque a partir de agora, elas não demandam mais de água para o processo de fecundação. Como nós vimos nas pteridófitas e nas briófitas, a água é essencial, uma vez que o gameta masculino ele é flagelado, então ele precisa nadar em direção à oosfera. Aqui não, ele vai ser transportado pelo vento. Ao chegar na estrutura, no gametófito feminino, ele vai adentrar o gametófito feminino, depois a gente vai falar como, mas é através do tubo polínico, e isso vai fazer o processo de fecundação e vai formar o embrião. E esse embrião agora ele fica protegido dentro de uma semente que tem inclusive um endosperma, que é um tecido nutricional que nutre essa plantinha bebê, que nutre este embrião até o seu desenvolvimento completo. Então, é uma estrutura de proteção e também ajuda, é claro, na dispersão da nossa nova planta, do novo embrião. Atualmente podemos classificar as gimnospermas em 4 divisões, a coniferófita, a cicadófita, a gentófita e a ginkgófita. Nesse caso aqui, vai precisar lembrar esses nomes? Cara, muito pouco provável que esses nomes venham a cair para vocês aí, principalmente no ensino médio, que isso venha a ser cobrado. Agora, saber alguns exemplares é muito importante, como por exemplo, a araucária, lembrar que a araucária, ainda mais que é uma planta do nosso país, no caso da araucária, então muito comum na região sul. Lembrando que a araucária é dioica, você tem plantas, árvores, estruturas masculinas e estruturas femininas. Dos ciprestes, que são muito utilizados para a arborização urbana, principalmente no caso para fazer jardins.
então são muito comuns em jardins. E as cicas, que também são extremamente comuns, é claro, os pinheiros, né? Tipo pinheiro de Natal aí que a gente tem no Brasil de monte, principalmente artificial, principalmente nas épocas de Natal, mas existem muitos pinheiros também aqui na nossa região que foram trazidos. Mas as cicas são os exemplares, cara, muito comuns, principalmente em porta de condomínio. O povo adora botar uma cica na entrada de condomínio, entrada de casa. Tá? São muito comuns também. E aqui tem mostrado direitinho, olha, o estróbilo no caso da cica. Olha aqui como é que ele fica. Pode ficar com uma cara desse tamanho, é muito grande, fica muito grande. Tá? Então, destacando as estruturas das gimnospermas. Então, lembrando das folhas, então eles vão apresentar folhas verdadeiras, vão apresentar caules verdadeiros e geralmente o caule das gimnospermas é do tipo tronco. Depois a gente vai falar de anatomia vegetal propriamente dita, vai falar de cada uma dessas classificações. Não podemos esquecer que a presença das raízes nas gimnospermas, também tecido diferenciado. O estróbilo, que pode ser masculino ou estróbilo feminino, né, que não podemos descartar. Então, no caso das folhas, nós podemos observar que as folhas, em sua grande maioria, elas são aculeiformes, ou seja, com formato de agulha. Elas sempre são fininhas. Todas elas são assim, professor? Não, existem alguns exemplares de gimnospermas que vão ter a folhinha meio aglomeradinha, tá? Como é o caso, por exemplo, dos ciprestes, que eles têm a folhinha mais juntinha, mas emboladinha. Ainda não é aquela folha característica peniforme, mas também não é essa aculeiforme, parecendo uma agulha. Então não são todos, mas a grande maioria das gimnospermas vai apresentar a folha nesse formato de agulha, tá? No caso dos estróbilos, como eu já tinha abordado anteriormente, você tem o estróbilo masculino e você tem o estróbilo feminino. O estróbilo masculino vai ser responsável pela produção dos gametas masculinos, que é o pólen, e o estróbilo feminino vai ser responsável pela produção das oosferas dentro do gametófito feminino, onde vai ter a produção depois da semente. É claro que nós temos estróbilos dioicos que ambos, né, você tem um que é masculino, o outro é feminino, mas eles não têm uma distinção muito grande das duas, tá? Enquanto que você tem alguns exemplares que têm uma distinção bem grande entre as estruturas, outros nem tanto. Se parecem muito, tá? Mas são diferenciados, então masculino e feminino. Então vamos começar falando sobre o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Primeira coisa que a gente precisa lembrar é que a planta como um todo, ela é um esporófito. Aqui nós estamos destacando de um pinheiro, tá? A gente vai usar como exemplo aqui o pinheiro, que ele é monóico, que ele vai ter o estróbilo masculino e o feminino na mesma planta. Então, primeira coisa que a gente precisa lembrar, a planta, ela é o esporófito e ela é 2N. Ela é o nosso esporófito e ela é diploide, ela é 2N. Ah, professor, ela produz esporo? Produz. Essa estrutura vai produzir um esporo. Ah, mas ela não produz semente. Calma, vai produzir a semente, mas antes de produzir a semente propriamente dita, produz esporo. Dois tipos, um chamado megásporo e um outro chamado micrósporo, que são dois tipos de esporo. O megásporo, ele vai dar origem à estrutura feminina e o micrósporo vai dar origem à estrutura masculina. Nós vamos falar disso agora. Então presta atenção, nós temos aqui o estróbilo. Então pegamos aqui, estamos vendo o estróbilo. Lembrando que nós vamos ter nesses estróbilos um estróbilo masculino e um estróbilo feminino. No caso do estróbilo masculino, lembrando que ele é uma estrutura da planta 2N, então ele é 2N, e ele produz microesporófilos, que são essas estruturas aqui. Então você tem esses vários microesporófilos aqui, olha, vários microesporófilos, e esse microesporófilo, através de um processo de meiose, ele vai produzir os gametas masculinos, tá? Então esses microesporófilos acabam dando origem aos grãos de pólen. Em contrapartida, esse megaesporófilo, ele vai sofrer meiose e vai dar origem ao gametófito feminino e também vai dar origem à oosfera. Ele dá origem ao gametófito feminino,
e também dá origem à oosfera. Então, como é que vai funcionar isso, professor? Assim, olha, nós vamos pegar aqui o megaesporófilo e o microesporófilo, e o que vai acontecer? Através da meiose, vai se formar, é claro, os microesporos, aqui ó, eles vão sofrer meiose, e aqui o megaesporófilo, aqui o megaesporo, vai sofrer meiose também, formando esse megaesporo. Lembrando que a partir do processo de mitose, depois formam-se os grãos de pólen, então o micrósporo sofre meiose e depois sucessivas mitoses para dar origem aos grãos de pólen. Então a meiose vai fazer com que o microesporófilo dê origem aos microesporos N e por mitose esses microesporos formam os grãos de pólen. Ok até aqui? Beleza? No caso do nosso megaesporo, ele vai sofrer, novamente, meiose aqui, olha, e depois mitose. Durante esse processo, as outras células dele aqui vão dar origem ao gametófito feminino, que é a estrutura que envolve o megaesporo, e o megaesporo que sobrou, a estrutura principal, forma a oosfera. Então você fica com esse gametófito feminino aqui, olha. Então cada grão de pólen desse aqui é um gametófito masculino com o gameta e a estrutura como um todo aqui, olha, essa bolotinha como um todo, que veio das divisões celulares aqui, olha, das mitoses, forma o gametófito feminino e o megaesporo principal formou a nossa oosfera, tá bom? Então, o megaesporófilo forma a oosfera. O megaesporófilo forma o gametófito feminino, tá? Então, o megaesporófilo acaba dando origem, através de processos de meiose e mitose, ao gametófito feminino e à oosfera. O gametófito, aqui especificamente feminino, você vai ver que depois ele vai formar a estrutura da semente, enquanto que a oosfera, o óvulo propriamente dito, forma, é claro, o embrião. Então, agora vamos para o processo de fecundação. Então, através do vento, os grãos de pólen, lembrando que não tem estruturas, tá, gente? Essa planta não tem estruturas de dispersão, então ela não vai ter ação, não vai ter néctar para atrair insetos ou pássaros. Os grãos de pólen são transportados pelo vento. Ao serem transportados pelo vento, eles acabam entrando aqui, olha, dentro do estróbilo feminino e acabam se conectando à estrutura do gametófito feminino. E ao se ligar ao gametófito feminino, os grãos de pólen produzem o que a gente chama, então aqui olha, o gametófito feminino, e os grãos de pólen, quando tocam a estrutura feminina, eles acabam produzindo o chamado tubo polínico. O que é o tubo polínico? É uma estrutura que vai levar o gameta masculino até o óvulo. Então, ó, vai perfurando literalmente o gametófito pelo tubo polínico e o gameta masculino vai chegando lá. Essa estrutura aqui são as células chamadas células espermáticas, que vai realmente fazer a fecundação. E aqui nós temos a oosfera. Então, olha, o tubo polínico ele vai perfurando a estrutura do gametófito até encontrar a oosfera, levando as células espermáticas para que promova o processo de fecundação. Assim que a fecundação acontecer, assim que o processo de fecundação acontecer, a estrutura do gametófito feminino, que é isso aqui, forma a semente e o zigoto é formado pelo embriãozinho aqui, ó, ele forma o embrião, que é a plântula, que é a nova plantinha que vai se formar. Então presta atenção. Nesse grupo, o gametófito é um conjunto tão pequenininho que está dentro, lá dentro, você praticamente nem vê. Isso aqui é o gametófito. Isso aqui é o gametófito. Então o gametófito é um conjunto formado pelo megaesporófilo, juntamente com a oosfera, que protege o embrião. Tá? Que protege a oosfera, que depois vai proteger o embrião como um todo. Mas observe que ele está dentro do gametófito feminino. Assim como estava dentro do gametófito feminino lá na briófita, assim como estava dentro do gametófito feminino, foi para dentro, lembra lá? Do gametófito feminino, foi para dentro do arquegônio, tinha um arquegônio, foi para dentro, é um gametófito feminino. Então aqui também é um gametófito feminino, então vai para dentro do gametófito feminino
e esse gametófito feminino ele vai dar origem à semente. Então, se a gente observar aqui, ele vai se desenvolver, essa estrutura toda aqui se desenvolve e forma isso daqui, e aqui o embriãozinho fica retido aqui dentro. Então, lembrando, o embrião ele vai estar aqui e toda essa estrutura que é o gametófito, olha, protege e nutre o embrião. Isso aqui serve para nutrição do embrião, tá? Então, qual é a função do gametófito? Formar uma estrutura, um tecido chamado de endosperma. Para que serve o endosperma? Nutrir esse embriãozinho aqui. Nutrir esse embrião. Assim que ele germinar, esse embrião vai absorver nutrientes no endosperma. Ele não vai precisar já sair fazendo fotossíntese loucamente. Ele absorve os nutrientes do endosperma e vai se desenvolvendo. Então, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele forma o nosso esporófito 2N. Tá? Então, ele vai formar o nosso esporófito 2N. Lembrando somente que aqui nós mostramos as estruturas do ciclo reprodutivo dos pinheiros, que são monóicos, mas se a gente fosse olhar no caso de uma araucária, que são dioicos, você teria uma planta masculina, que seria aqui a árvore masculina com os cones, o estróbilo masculino, e aqui com o estróbilo feminino ou cone feminino. E o ciclo do restante para lá, tudo igual, não muda nada. A diferença é que neste caso especificamente, que são dioicos, você vai ter que ter o pólen saindo dessa planta, vai saindo dessa planta masculina aqui, e ele vai em direção à planta feminina, tá? Aí ao fecundar, lá vai produzir, é claro, as sementes. Lembrando que não existe fruto, uma vez que não tem ovário, tá? Por enquanto. Então, revendo o ciclo de novo, nós temos o nosso esporófito maduro, que é a planta adulta 2N. Ela tem um estróbilo masculino e um estróbilo feminino. O estróbilo masculino ou cone masculino, por meiose, lembra que ele produz eles têm lá os microesporófilos. Esses microesporófilos, por meiose, formam microesporo e por mitose, eles formam os grãos de pólen. O estróbilo feminino, a meiose vai acontecer do megaesporo e o megaesporo, ao sofrer meiose, ele forma o gametófito feminino, que vai ter a oosfera e a estrutura que envolve, que é o gametófito propriamente dito. O que vai acontecer? O grão de pólen, trazido, como eu já falei, pelo vento, ele vai até o estróbilo feminino e vai se ligar na estrutura e começa a formar o chamado tubo polínico. Se você observar que o grão de pólen, ele tem dois núcleos. Uma célula gerativa, que a gente chama de célula germinativa, que é o gameta propriamente dito, e uma célula do tubo polínico, que é a célula que compõe e conduz e produz a estrutura do tubo polínico. Então, essa célula é que vai criando esse tubo polínico para que a fecundação aconteça. Então, quando ele perfurar o tubo polínico, ele vai entrando no gametófito feminino, que é o nosso arquegônio também, e fecunda a nossa oosfera, que é N. Então, a célula gerativa ou célula germinativa N, que é o nosso gametófito, que é o nosso gameta masculino, fecunda a oosfera N e forma um embrião que é 2N. Esse embrião dentro da semente, aqui olha o embriãozinho, aqui você tem a semente como um todo, em volta dessa semente a gente tem o endosperma, que serve para nutrir a semente, como a gente já falou, originário a partir de quem? O gametófito, lembrando do gametófito. E essa estrutura, ao tiver as condições adequadas, irá germinar e irá produzir o nosso esporófito 2N. Lembrando que o embrião 2N produz, é claro, por germinação, o nosso esporófilo 2N. Ok? Então, recapitulando de novo, novamente, nossas relações filogenéticas, já abordamos todas as escalas de surgimento dos processos abaixo, tá? Mas vamos de novo. As algas verdes, presença de cutícula impermeável e o embrião retido dentro do gametângio, dentro lá do arquegônio, dá origem a essas características, as briófitas. A presença dos vasos condutores de seiva é um marco de surgimento das pteridófitas. O surgimento das sementes é um marco do surgimento das gimnospermas
E no nosso próximo encontro falaremos das angiospermas e dos seus ganhos evolutivos. Então lembrando que agora nós estamos tratando das plantas chamadas espermatófitas, que são aquelas plantas que apresentam sementes, ok? Beleza? Então, era isso que a gente tinha para abordar hoje com relação às gimnospermas. Espero que tenha ficado claro as características e o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Em caso de dúvida, reveja a nossa videoaula, deixe os comentários no vídeo que a gente vai responder as dúvidas, os questionamentos, a gente vai responder os questionamentos. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um forte abraço para vocês, espero vocês no nosso próximo encontro. Valeu!